Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Trarei hoje uma reflexão sobre um dos fatos mais marcantes da história. Já foi tema de filmes, que é conhecido por praticamente todas as pessoas. A história de Davi e Golias. Aquele menino que venceu aquele gigante. Aquela demonstração de superação, de grandeza, de confiança em Deus. Era praticamente impossível. Afinal de contas, quem é que queria enfrentar um gigante? Quem é que teria coragem de enfrentar um gigante como Golias, experiente em batalhas? Mas a Bíblia vai dizer que um menino de aproximadamente 21 anos de idade aceitou o desafio. E quando nós aceitamos um desafio de fazer a vontade de Deus, Deus garante a nossa vitória. Eu gostaria de pegar como base o texto de 1 Samuel, capítulo 17 e o verso de número 32, que vai dizer assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Olha que coragem! Imagina aquele menino que não fazia parte do exército. Que a Bíblia vai dizer que ele foi levar mantimento para os seus 3 irmãos que estavam no exército. Imagina o gigante, que Flávio Joséfo e a Septuaginta vão dizer que ele tinha 2,20 metros de altura. Mas a tradução grega vai dizer que ele tinha 3,20 metros de altura. Ou seja, imagina um gigante de quase 3 metros de altura, que 40 dias e 40 noites desafiava o povo e chamava todo mundo de fracote, de frangote, de medrosos. Usava todo tipo de palavra pejorativa. E quanto mais ele ofendia as pessoas, mais ele humilhava o exército de Israel, mais o povo ficava com medo, se atemorizava. Mas a Bíblia vai dizer que esse menino que não tinha nada a ver com o assunto, com a história, que chegou de sopetão lá, que viu aquela afronta, chegou diante do rei e disse: Rei, como assim que ele está desafiando esse povo inteiro? Deixe que eu enfrento ele. A Bíblia vai dizer que o irmão de Davi mais velho disse: Vai para casa, menino. Até o próprio rei Saul, que era experiente em batalhas, disse para Davi: Davi, não tem chance, não tem como vencer ele. Ele é invencível. Mas eu aprendi, lendo a Bíblia, que para Deus não existe nada impossível. E essa história é uma comprovação disso. Era impossível qualquer um vencer Golias. Ainda mais um menino inexperiente como Davi. Mas Deus garante a vitória. Eu gostaria de trazer algumas descrições, alguns detalhes sobre Davi, sobre Golias, sobre essa batalha. Quem foi Davi? Davi era o filho mais moço de Jessé. Eram 8 filhos, então Davi era o 8º filho. Ele era neto de Ruth. Ele nasceu em Belém, a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era rico e respeitado na cidade. Davi significa amado. Davi era ruivo, ou seja, um cabelo avermelhado. A Bíblia faz essa descrição como uma alegoria a Adão, comparando Davi como provável responsável pela queda do povo de Israel, como Adão foi o responsável pela queda da humanidade. Imagina, todos achavam que Davi perderia, mas Deus havia investido nele. E quando Deus investe, Deus não investe para perder. Quando Deus investe, é vitória certa. E Golias, o guerreiro de Gate. Qual era a altura de Golias? Como eu já mencionei, há uma divergência. Alguns achavam que ele tinha 2,20 metros de altura, como o grande historiador Flávio Joséfo e a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, que diziam que ele tinha 2,20 metros de altura. Mas o texto hebraico vai dizer que ele tinha 3,20 metros de altura. 2,20 metros de altura é mais plausível com a nossa época, com a nossa geração, porque existem pessoas que já chegaram a 2,20 metros de altura. Mas
Existem escavações arqueológicas da Palestina que encontraram ossos de pessoas com 3,20 metros. Então é possível que ele tenha tido 3,20 metros de altura. Existem algumas lendas que dizem que Golias teria matado os filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, e teria roubado a arca da aliança, que seria a presença de Deus para o povo. Mas isso são lendas, são questões de curiosidade. A batalha de Davi e Golias, tão conhecida, tão inspiradora. Davi matou Golias no vale de Elá ou no vale do Carvalho. Os israelitas se acamparam numa montanha, os filisteus se acamparam na outra montanha, e havia um riacho que dividia os dois exércitos. 2000 a.C. já era comum essas batalhas. Cada exército escolhia o seu melhor guerreiro. Era um contra um, espada contra espada, no tete a tete. O que vencesse, o povo escravizava os inimigos. O que perdesse, logicamente, virava escravo do exército inimigo. Isso economizava tempo, mortes. Era muito mais fácil. Mas quem é que ousaria enfrentar aquele gigante? Você enfrentaria um gigante de 3 metros de altura? Um gigante que tinha experiências de batalha, que aonde passava, a marca do seu pé ficava enterrada. Alguém que dava um grito e os passos paravam no ar. Quem teria coragem de enfrentar um Golias da vida? Não é fácil, precisava ser valente, precisava ser ousado, precisava ser corajoso. Eu não sei se Davi era doido, se ele estava desesperado na vida, mas ele enfrentou. Ele tinha tanta confiança em Deus que ele tinha certeza que ele venceria. E como é que eu sei disso, que ele tinha confiança em Deus? O exército inteiro estava com medo, mas ele chegou e disse: olha, o que estão dando de prêmio para quem vencer esse gigante? Me disse se ele não tinha confiança em Deus. Ele não queria saber do gigante, as características do gigante. Se o gigante era forte, se ele era invencível. Ele disse: olha, o que estão dando de prêmio para quem vencer esse gigante? É só alguém que crê em Deus, que confia em Deus, que tem intimidade com Deus para fazer esse tipo de pergunta. E disseram: olha, sua casa vai ser isenta de imposto. O rei vai dar a filha como troféu para ele. Ele vai ser reconhecido, ele vai ser louvado. Davi sabia que aquela era a oportunidade dele de mudar de vida. Enfrenta os teus problemas. Eles podem parecer grandes, inabaláveis e invencíveis. Mas coloca Deus na frente, como Davi fez. Não olha para os teus problemas, mas olhe para as recompensas que você receberá triunfando sobre esses problemas. Olhe para a depressão e diga: eu vou superar essa depressão porque ela não veio para me derrotar, mas veio para me dar um alicerce estrutural de vida. Olhe para essa doença que está acabando contigo e vença ela. Levanta a cabeça. Não deixa a tua imunidade baixar, mas levanta a tua cabeça e segue avante rumo à vitória. Golias era alto e forte. Sua couraça pesava cerca de 60 quilos. E a lança dele tinha quase 8 quilos. Uau, que fantástico! Era um baita de um guerreiro, mas quanto maior ele era, maior seria o seu tombo. Ele metia medo. Davi aceita desafiar Golias. Davi era jovem. Segundo alguns cronologistas, Davi era um moço, um menino de 21 anos de idade. Não tinha nem idade para se alistar no exército de Israel. Israel, o homem se tornava homem com 30 anos de idade. 30 anos de idade era a idade que ele ia para o exército. Davi era um moço de 21 anos de idade. Um garotão ainda. Mas um garotão que tinha um sonho de conquistar e de ouvir a voz de Deus. Que seguia a voz de Deus. Que não olhava para as controvérsias da vida. Não precisava estar ali, não precisava desafiar o gigante. Não precisava comprar aquela briga. Mas ele comprou a briga por Deus. Ele aceitou
o chamado de Deus para a vida dele. E Deus o honrou, porque Deus não desampara ninguém. Davi não viu o gigante, como eu já mencionei. Não veja somente os teus problemas. Os problemas não giram na órbita do teu umbigo. Nós não somos os mais miseráveis, não somos o verme do carrapato. Nós não somos os mais fracassados, os mais miseráveis. Nós não temos uma casinha, um carrinho, um empreguinho, um sonhinho. Não. Nós temos um carro, uma casa, um emprego, um sonho, uma vida. Entendeu? Tudo que nós damos graças a Deus. E aquilo que Deus ainda proporcionará para nós será muito maior do que aquilo que nós já possuímos. Um dia Pedro chegou até Jesus e disse: Senhor, eu abandonei tudo para te seguir, para te servir. O que eu ganho com isso? Jesus disse: olha, nessa vida aqui tu ganha 100 vezes mais. E ainda eu te dou de brinde a vida eterna. É assim com Deus. A gente ganha nessa vida e ainda de brinde ganha a vida eterna. Confia em Deus, que Deus mudará toda a tua vida, que Deus mudará toda a tua história, como qualidade de vida, como repouso, como paz, como alegria, como ânimo, como coragem, como determinação. Tudo isso porque quem serve a Deus, ele é mais do que vencedor. Ele é alguém que sonha os sonhos sonhados por Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus cuide de você. Que essa palavra toque no teu coração, que se você está aí caído, desanimado, que ela vá ao teu encontro e te coloque de pé, assim como Davi, que enfrentou o seu gigante. Enfrenta o teu gigante e vença ele, porque você é capaz de vencê-lo. Em nome de Jesus, amém.